por João, capítulo de número 4, versículo de número 5. Quantos irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela nossa liderança, que tem sempre nos confiado a oportunidade de pregar o Evangelho, louvar a Deus pela liderança do departamento de crianças, me confiou em trazer a palavra nessa noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está aí juntamente com o meu filho, juntamente com a minha sogra, que é que nem uma mãe para mim, tem nos ajudado bastante lá dentro de casa, para a glória de Deus. E louvo a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente, que veio adorar a Deus juntamente comigo, amém? Meus amados irmãos, quando vamos trazer uma palavra, nós oramos e buscamos a Deus, e às vezes o que a gente quer é trazer algo diferente, mas o Espírito Santo brada no nosso coração e deixa uma palavra queimando no nosso coração. Todo aquele que lê e prega a palavra do Senhor sabe muito bem como é isso, quando uma palavra arde ao coração, amém? Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes água, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Parêntese, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo de número 30 e 39. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O último versículo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Pode se assentar, meus amados irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque a presença dele já está sobre este lugar. Meus amados irmãos, assim como eu disse, eu tinha estudado, feito um estudo, mas eu não sou governado pelas minhas próprias vontades. Cada um de nós somos governados pelo Espírito Santo, principalmente quando oramos e buscamos a Deus por uma palavra. E assim, enquanto eu fazia a leitura dessa palavra, enquanto eu estava lá em casa orando, eu não anotei nada, mas eu fiz a leitura da Bíblia e Deus falou fortemente comigo. Assim como há uns dias atrás eu preguei uma mensagem, abri a Bíblia e Deus falou com o pessoal que estava no local. E eu creio também que Deus falará aos nossos corações nesta noite. E nós estamos aqui diante de um texto que vai nos falar acerca de um Jesus que aonde ele entra, ele opera milagre. Aonde ele passa, este lugar não fica da mesma forma, da mesma maneira. Nós que estamos aqui nesta noite, é mais uma oportunidade de adorar a Deus, é mais uma oportunidade de sairmos daqui transformados pela palavra do Senhor. O que vai mudar as nossas vidas hoje não vai ser a palavra pregada, mas as nossas atitudes amanhã, após ouvir esta palavra. Enquanto nós estamos aqui dando credibilidade a esta palavra, grandes coisas pode o Senhor fazer sobre as nossas vidas. A palavra de Deus que tem o poder de transformar vidas, de transformar ministérios, de levantar pessoas. Nós que estamos aqui reunidos nesta noite, estamos aqui em adoração a Jesus Cristo. Sabe por que eu e você está aqui? Porque o mesmo encontro que a mulher teve com Jesus, nós também temos com Ele. É por isso que as nossas vidas não se encontram mais da mesma forma, da mesma maneira. É porque um dia cada um de nós resolvemos se encontrar com Jesus e demos credibilidade à palavra dele. E nós vemos diante de um texto bíblico que Jesus vai dizer, que o escritor vai dizer, que era-lhe necessário passar por Samaria.
Samaria. A necessidade hoje é passar na tua Samaria. E quem vai passar não é o pregador, não é o pastor, é o próprio Cristo que está passando nesta noite. Ele está passando na tua Samaria, Ele está passando na tua casa. Hoje você veio aqui ofertar um culto para Deus, e eu tenho certeza que a tua vida nesta noite não vai sair da mesma forma, da mesma maneira, porque Cristo está aqui, a presença está aqui. Ele vai tocar no teu coração, Ele vai falar contigo. Não é pela minha voz, não é porque eu que estou pregando, mas é porque a palavra de Deus está sendo pregada nesta noite. A necessidade de passar por Samaria vai trazer mudança de vida. Aonde Jesus passa, Ele opera grandes coisas. E nós estamos diante de um feito de Cristo, que não vai salvar só uma mulher, mas após ela encontrar com Cristo, ela vai também anunciar a palavra a outros. Porque não tem como Jesus entrar sobre a minha vida e a minha vida continuar da mesma maneira. Não tem como eu ter um encontro genuíno com Jesus, Ele passar sobre a minha Samaria e eu continuar com as velhas fábulas. Não tem como eu ter um encontro genuíno com Jesus e os meus palavreados continuam da mesma forma, da mesma maneira. Não tem como Jesus passar pela Samaria da minha casa e os palavrões continuam dentro da minha casa. Não tem como Deus passar na minha Samaria e o meu filho ter um mau testemunho meu dentro da minha casa. Não tem como Jesus Cristo passar sobre a minha casa, sobre a minha vida, e o meu testemunho lá fora continua da mesma forma. Certamente Ele não passou, ou se Ele passou, eu não trouxe Ele para dentro da minha casa. Não basta só se encontrar com Jesus no poço, tem que levar a presença dEle para dentro de casa. Não adianta nada se encontrar com Jesus dentro da igreja e a presença dEle fica só dentro da igreja. Não adianta nada eu dizer que ama Deus, eu dizer que ama a palavra, eu não carrego a palavra dEle para dentro da minha casa. O Espírito Santo de Deus está presente sobre este lugar. Aleluia, Jesus. E agora Jesus se encontra com aquela mulher no poço e vai pedir para ela: dai-me de beber. Aleluia. Aquela mulher é excluída pela sociedade. Aquela mulher não tinha credibilidade com ninguém na sua cidade. Aquela mulher, onde ela passava, ela era excluída e talvez não tinha diálogo com ninguém. E nós um dia já se encontramos nesta situação. A situação que nós se encontrávamos era afundados no pecado, e a sociedade nos excluía por isso. E talvez a credibilidade que tínhamos era só com Deus, e nós nem sabíamos disso. Porque mesmo sendo cheio de defeitos e falhas, Deus nunca nos abandonou. Mesmo cheio do pecado, Ele sempre esteve lá. Mesmo nós afundados nas drogas, no alcoolismo, igual eu estive, Deus estava lá por mim. Se eu estou aqui nesta noite pregando o Evangelho, é porque Deus me guardou e não deixou morrer. Porque o que eu merecia era a morte, o que muitos de nós merecíamos era a morte. Mas enquanto o inferno estava se levantando e dizendo: aquele ali eu vou matar nas drogas, aquele eu vou matar no alcoolismo, Deus estava bradando no céu: naquele você não toca, porque eu vou mandar um Cristo e Ele vai passar naquela Samaria. E aquele que era drogado, aquele que era traficante, ele não vai continuar da mesma forma. O diabo decretou morte, mas Jesus veio para dar vida. O diabo falou que não tinha mais jeito, mas Jesus disse: a causa que é impossível diante dos homens é possível para mim. Pode você não acreditar nele, Satanás, mas eu sei que será um pregador, uma pregadora do meu Evangelho. A sociedade te excluiu, mas Jesus não vai te excluir. A sociedade disse que tu ia morrer. Hoje você está aqui oferecendo vida, oferecendo vida, oferecendo vida. Deus, aleluia, Jesus. Alguém excluído, ninguém acreditava, era cheio de falhas, cheio de pecado, e agora está se encontrando com alguém que começa a nos dar uma lição extraordinária. Porque pela lógica, judeus não falavam como samaritanos. Pela lógica, o certo não fala como errado. Pela lógica,
aquele que não tem pecado nenhum, não deveria estar falando com pecadores, mas ele foi enviado justamente para isso, para poder quebrar algumas religiosidades, para poder quebrar algumas coisas que estavam no meio do povo. Ele mostrou para cada um de nós que ele não tem preconceito com quem é branco, com quem é preto, com quem está no mundo da criminalidade, com quem está na prostituição. Ele mostrou que para ele não importa o seu pecado, o que importa é o que você quer fazer após ele apresentar o seu pecado. O que importa para ele não é o que nós fazemos de errado, mas o que vai importar é quando nós queremos abraçar a causa, abraçar ele de verdade. Quando ele levanta uma profecia sobre a tua vida e você aceita, você está abandonando o seu pecado e está querendo viver para ele. Ele não quer saber o que você fez, ele não quer saber o que está de errado, ele não quer saber se dentro da tua família tu não tem credibilidade. A credibilidade dos homens nós podemos até perder aqui na terra, mas se você se entregar para Cristo, você terá credibilidade no céu, porque não adianta nada ser aprovado diante dos homens e não ter aprovação nenhuma diante de Cristo. A aprovação do homem é fácil, é só fazer o que o homem gosta. Quer agradar alguém? Faça o que ela gosta, aí você é aprovado. O dia que você falar não, aí você é reprovado. Mas para Deus não. Deus não vai enxergar como o homem vê. O homem pode nos enxergar. Ó, lá estava pregando esses dias, agora lá está caído de novo, não consegue mais pregar como antes, não anuncia mais a minha palavra. O homem fala dessa forma, mas Deus fala não, ele caiu, mas eu vou levantar. Ele está prostrado, mas eu vou pegar na mão. Ele está prostrado, ninguém mais vai dar um colo para ele poder colocar a sua cabeça no peito e chorar. Mas Deus está dizendo: coloca a sua cabeça no meu colo, coloca a sua cabeça no meu ombro. Enquanto muitos já não querem nem te abraçar, eu envio um dos meus, que é o Espírito Santo, e vai te dar um abraço. Quantos homens e mulheres de Deus se encontram afastados na casa do Pai e não tem credibilidade lá fora, e quando vem para dentro da igreja recebe um abraço do homem, de uma mulher de Deus. Isso muda a vida, irmão. Um dia o pastor Adão estava aqui, eu dei um abraço dele e falei que amava ele e que Deus também amava ele. Ele se derramou em lágrimas. Sabe o que é isso? Não é só porque os pastores estão aqui que eles são super-homens. Às vezes precisa de alguém para poder se levantar, sair do comodismo e na casa do pastor apenas uma mensagem: ei pastor, eu estou contigo, eu estou aqui, eu te abraço. O que homens e mulheres de Deus precisam ainda é dar credibilidade para aqueles que nós temos nas nossas vidas. Se alguém que é um líder espiritual errar diante da igreja, poucos vão abraçar ele de novo. Se alguém líder espiritual que nos ensina, prega a verdade, faz oração, faz propósito, erra uma vez, as pessoas largam de mão. Quem dirá o samaritano, que não tem cargo nenhum, que não tem credibilidade nenhuma, talvez não tenha poder aquisitivo nenhum. Algumas igrejas estão cheias de pessoas que têm dinheiro e são levantadas como os pastores. Sabe por quê? Porque a maioria da nossa geração está ligada em dinheiro, em fama e holofotes. Mas nós que estamos aqui, nós damos credibilidade à palavra do Senhor. Nós que estamos aqui reunidos nesta noite de domingo, sabemos que o dinheiro vai ficar, o carro bom vai ficar, a casa boa vai ficar, e o que nós vamos levar são apenas as obras feitas para Deus. E o que nós vamos levar nada, nem a roupa do corpo. E um dia estaremos todos, aqueles que perseverar, aqueles que continuar com os pés firmes na casa do Senhor, estaremos recebendo um troféu. Que troféu é esse? Não é um troféu corrupto aqui na terra, não é um troféu que o dinheiro pode comprar, mas é um troféu dado por Deus. É só no céu que vem esse troféu. Aí agora Jesus entra em um diálogo com aquela moça, e ela vai dizer para Jesus, pensando ainda em algo físico, que não podia conversar com os samaritanos, os judeus. Ela vai dizer: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? É como se fosse nós dizendo: Senhor, como que o Senhor me aceita ainda? Mesmo eu sendo um pecador, cheio de erros. É porque Jesus não vai enxergar nunca como o homem enxerga. É porque Jesus nunca vai nos tratar como o homem queria que ele nos tratasse.
Porque por Jesus não tinha divisão na igreja. Por Jesus não tinha essas picuinhas. Que o irmão não falou comigo hoje, eu não falo com ele amanhã. Se o irmão não me deu paz do Senhor hoje, eu não dou paz do Senhor para ele amanhã. A igreja primitiva não tinha isso. Porque desde quando começavam as historinhas, a liderança ia lá e dava um corte. E é assim que acontece conosco aqui no nosso meio. Aqui nessa igreja não rende fofoca, não rende muita conversinha, porque nós temos liderança que ora. E quando começa a crescer, eles vão lá e cortam pela raiz. Aquela mulher estava olhando para o cenário da sua vida e disse: o Senhor não poderia estar conversando comigo. E eu acho interessante porque Jesus ele não é de insistir com ninguém, mas ele se apresenta, ele vai aos poucos. Jesus chegou naquela mulher nos dando uma lição extraordinária, sabe qual? Quando ele chega de encontro com ela, ele não chega apontando o pecado dela, porque é assim que nós somos levantados. Quando alguém erra, quando alguém cai, não é para nós se levantar contra o irmão e já chegar apontando o pecado, porque Jesus chegou com aquela mulher, primeiro dialogou com ela, primeiro mostrou que estava ali para poder abraçar ela, e depois ele anunciou o pecado dela, só entre os dois. E quantos de nós, quando algum irmão peca, já queremos apontar o erro e dizer lá o irmão que estava numa bênção já caiu, para de apontar o irmão, primeiro abraça ele, primeiro diz que está com ele, chega nele, diz: ei irmão, você caiu, mas Deus vai te levantar. Ei irmão, você está plantado aqui, não está dando fruto, mas nós não vamos te cortar, nós vamos te ajudar a frutificar na obra. É isso que é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é o irmão cair e eu me denunciar ele nas redes sociais por direto. O Evangelho ensinado por Jesus não é o Evangelho que chega apontando tudo que a pessoa está fazendo. O Evangelho primeiro, ele vai nos consolar, ele abraça e diz: eu estou contigo, para depois apontar o pecado. Quer ver um exemplo claramente disso? Quantos de nós já erramos aqui? E quantas vezes recebemos uma mensagem do pastor? O pastor não vem com 7 pedras nas mãos, nos crucificando. Primeiro ele diz que acredita em nós, primeiro ele nos abraça, e depois ele vai dizer: ó, você errou nisso, é só mudar, eu estou acreditando. E qual evangelho é esse, irmão? Que nós chegamos aqui, quando o irmão erra, nós queremos cortar, quando o irmão está errando, nós queremos abandonar. Que céu que nós estamos querendo ir? Se lá quando chegarmos no céu, todos aqueles que morreram em Cristo vão estar reunidos. Como eu não dou paz do Senhor aqui dentro da igreja, eu vou dar paz do Senhor lá no céu. Como eu não abraço aqui dentro da igreja, eu quero dizer que eu amo, eu vou estar junto lá no céu. Que céu é esse que eu vou, irmão? Que céu é esse que nós vamos viver junto? O céu que todos vamos estar juntos, todos vai ter que se comunicar, todos vai ter que se abraçar. Isso começa aqui dentro da igreja. A hora é agora, de abraçar agora, de se ama agora, porque o amanhã pode ser tarde. Eu e o presbítero Romilson estava lá no cemitério, e a reflexão foi muito grande. Passamos uns 40 minutos tendo uma reflexão de tudo. Lá tinha pessoas chorando, dizendo que amava. Dizer que ama, depois que morre, não adianta nada. Isso aqui é só matéria, vai voltar para a terra. O espírito volta para Deus e a alma segue ao destino. Se é céu ou se é inferno, nós devemos abraçar agora. Ei, dê valor aos teus parentes agora, dê valor a Cristo agora. Diz que ama Ele agora, porque naquele grande dia há uma voz que vai bradar: ei, você aí eu não conheço não, aquele também não. Dizia que me amava, pregava minha mensagem, mas não tinha tempo para mim. Assim como o pastor falou mais cedo, não adianta nada pregar nos altares, anunciar o Evangelho, mas dentro de casa Deus não tem parte contigo. Não adianta nada estar dizendo que Jesus ama, que eu amo a Deus, e Ele: cadê o meu canto com Deus dentro da minha casa? Cadê o momento de oração? Cadê o momento de louvar, de agradecer, de engrandecer o nome dEle? Ei, a oportunidade é hoje, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O amanhã só pertence a Deus, mas hoje nós estamos vivendo e ainda dá tempo de fazer diferente. Ainda dá tempo de fazer tudo ao contrário do que nós estávamos fazendo. Aí agora Jesus fala para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede de beber,
você me pedia, e eu lhe daria a água, a fonte de água viva. Jesus ainda está comendo pelas beiradas, está se apresentando. Ele já não chegou dizendo que ele era o Messias. Eu não preciso chegar dizendo que eu sou pregador. Eu apenas preciso chegar com uma mensagem primeiro, que é anunciar o Evangelho lá fora. Não precisamos se colocar numa posição que somos diáconos, que somos presbíteros. Apenas chegamos com uma mensagem, porque o nosso cargo não vai mudar ninguém lá fora. O que vai mudar é a palavra do Senhor. O que vai mudar as vidas aí fora é o meu testemunho muito bem dado, e todos vão enxergar ao meu redor e vão dizer: verdadeiramente aquele homem teve um encontro com Deus, verdadeiramente aquela mulher teve um encontro com Deus, porque as atitudes que eu via eles fazer antes, eles já não fazem mais. O palavreado que saía da boca antes já não sai mais. As brincadeirinhas que entristecem o Espírito Santo já não está mais acontecendo. Isso sim vai trazer uma mudança sobre alguém que está vivendo ao nosso redor. E a mulher, ainda não reconhecendo quem era Cristo, vai dizer: é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ainda bebeu desse poço junto com os seus filhos e gados. Porque quando tem uma cegueira espiritual nas nossas vidas, nós não conseguimos captar que é Jesus que está falando. Quando nós nos encontramos com uma cegueira espiritual e alguém traz uma mensagem de arrependimento, nós vamos dizer que é indireta, porque a visão está tampada. Nós não nem reconhecer que é o próprio Deus que está falando, ou que é o próprio Cristo, que nem essa mulher. Ela ainda está indagando com Jesus, porque ela não está reconhecendo. Isso simboliza alguém com a sua visão espiritual tampada, que muitas das vezes Jesus usa alguém para falar: ah, mas não foi Jesus, foi apenas palavra do irmão. Jesus vai e usa outra pessoa lá fora, e a pessoa continua sem entender. Quantas vezes nós já estivemos assim? Às vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas não conseguimos aplicar sobre as nossas vidas, porque dizemos que não é para nós. Todas as palavras, irmão, pregadas aqui, mesmo que nós não estamos naquele pecado, dito pela palavra, serve para cada um de nós, porque hoje nós apontamos o pecado do irmão, amanhã nós estamos em um pecado que aos olhos humanos é pior do que o irmão. É por isso que o dia de mudar é hoje, é por isso que a oportunidade é no culto. Você está no culto, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, e a oportunidade de mudar está nas nossas mãos. Eu não vou mudar por você, você não vai mudar por mim, o pastor não vai mudar por você, mas você pode sair daqui nesta noite transformado por intermédio desta palavra. Você pode sair daqui nesta noite com a cura dentro da tua casa, com a libertação, com algo de Deus diferenciado para a tua vida. Se o teu ministério não estava como você queria, hoje pode sair daqui diferente. Não é porque eu estou falando, é porque quem prega a palavra, aonde prega a palavra, tem milagre, tem renúncia, tem ministério sendo levantado. Aí Jesus mais uma vez: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele está aplicando a palavra na vida dela, e ela ainda não se deu conta disso. Isso aqui simboliza, espiritualizando muito, as pessoas que escutam Jesus falar várias vezes, escutam a palavra várias vezes, e a vida continua da mesma forma. Tem pessoas que Jesus se encontrou, e bastou apenas 2 palavrinhas, a pessoa já se derramou na presença dele. Mas agora Jesus está dialogando com essa mulher, e está levando um tempo para ela poder cair em si, que era o Cristo. Quantas pessoas nessa geração têm escutado por várias vezes Jesus falar, tem ido para o culto, mas não presta atenção na palavra, tem ido para as igrejas buscar as bênçãos, mas não conseguem prestar atenção no que Deus está falando? E isso está se tornando comum no nosso século. Nós vamos em algumas igrejas pregar a palavra e vemos pessoas nos altares o tempo todo no celular. Eu sei que alguns pastores resolvem algumas coisas, mas você vê várias pessoas mexendo no celular, várias pessoas sem dar credibilidade à palavra. É por isso que a Bíblia continua da mesma forma, porque o que vai mudar as nossas vidas não é só vir para o culto qualquer um pode vir. Quantos bebos
pessoas drogadas passam aí na frente, escuta aqui o culto, escuta a palavra, mas a vida está da mesma forma. Sabe por quê? Porque ouvir não vai mudar nada, ficar escutando a palavra não vai mudar nada, eu ouvir sermão do pastor não vai mudar nada, mas o que vai mudar é aplicar as coisas pregadas sobre as nossas vidas. Muitos têm as suas vidas espirituais fragilizadas porque não aplicam a palavra. Quando escuta a verdade, não quer ouvir mensagens que massageam o próprio ego. Mas nós somos levantados nesta geração para poder pregar a verdade, pregar o evangelho de Deus, o evangelho que cura, que liberta, mas também o evangelho que tem que abandonar o pecado para poder viver dentro dele. Quer ter a vida transformada? Vai ter que largar o pecado. Para poder haver uma transformação genuína, é preciso beber da água, da fonte de água viva. É preciso ter um encontro genuíno com a palavra, para poder ter a vida transformada. A vida transformada não vai vir por intermédio de vídeos assistidos nas redes sociais. Não adianta nada passar o dia com a cara no celular, vendo vídeos de pastores, um ensina uma doutrina, outro ensina outra. Ei, a figueira estava em um lugar plantado e não dava fruto. E aí, mas a terra que a figueira estava plantada era uma terra ruim? Não, a terra era boa. Sabe o que significa? Cada um de nós estamos plantados em uma terra boa e nós precisamos dar fruto. Nós temos alguém, o vinhateiro, que é o nosso pastor, está cuidando bem da vinha, está apresentando algumas coisas, algumas falhas que tem dentro da vinha, mas ele quer um tratamento. O Espírito Santo está usando o pastor para poder trazer tratamento na vida de muitos. Mas e aí? O final da parábola da figueira estéril vai dizer que é nós que decidimos se vamos querer ser cortados ou se vamos frutificar. É Deus dizendo nesta noite: está ouvindo o meu servo falar, está ouvindo a liderança da igreja, e ele vai frutificar, vai querer aceitar a fonte de água viva, ou vai continuar com uma árvore seca, que as folhas é bonitas, mas não tem fruto algum? Sabe o que significa? É muitas pessoas estão vestindo bem, parece até crente, as folhas estão bonitas, mas não tem nenhum plantio, não está dando nenhum fruto. A figueira tinha as folhas bonitas, mas não tinha fruto nenhum. Quantos homens e mulheres que se vestem como crente, até parece que é povo de Deus, mas não está dando fruto nenhum na obra. A sua boca está vindo aqui no altar, está falando do amor de Cristo, mas lá fora da igreja está pregando ódio. As atitudes dentro de casa não é de amor, não é de calmaria, não tem fruto do Espírito Santo. Como meu irmão, que eu vou cobrar alguém a Deus fruto do Espírito Santo, se eu mesmo não estiver esses frutos, eu vou estar com hipocrisia sobre a minha vida. Quem precisa ser tratado primeiramente é eu, para depois vir tratamento para a igreja. Não tem como subir no altar, pregar arrependimento e eu não estou se arrependendo de nada. Não tem como chegar no altar e pregar sobre o amor de Cristo, mas eu também não amo a Cristo. Não tem como eu pregar contra o pecado se eu estou afundado no pecado. Essa autoridade não é para usar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é para pregar o que nós vivemos diante de Deus. Palavra súbia, a autoridade que Deus te entrega aqui é para ser colocado dentro da tua casa, mas aplicar primeiro na tua vida. Eu preciso me moldar todos os dias, e todos os dias preciso me perguntar qual é o fruto que eu estou dando para Deus. E agora a mulher se encontra escutando a própria palavra e ainda pensando em algo material, algo físico. Ela não tinha espiritualidade nenhuma, porque ela vai dizer: então dai-me, Senhor, dessa água, para mim não vir mais aqui buscar água. Ainda está pensando em algo físico. E todas as vezes que o meu foco não é algo espiritual, eu vou me fragilizar na minha vida. Todas as vezes que eu deixo o espiritual para poder viver o carnal, eu vou ser frustrado, porque as coisas materiais são momentâneas e passageiras, as coisas físicas são momentâneas e passageiras, mas algo espiritual, ela vai ficar pro resto da vida marcado sobre a nossa história. A salvação, ela é espiritual e ela vai ficar marcada na eternidade quando estivermos lá. As coisas espirituais tem que marcar as nossas vidas, vai marcar as nossas vidas. Quantos cultos espirituais nós já vivemos diante da presença do Senhor, e isso marcou a nossa história. Nós vemos o João, que um dia foi marcado espiritualmente pelo congresso de jovens. Até hoje nós vemos o João dando fruto na obra, fruto de uma
parou de buscar algo físico e buscou algo espiritual, parou de querer saber de jogo, de desenho, de coisas momentâneas e passageiras, e se entregou aqui nesse altar para viver o chamado de Cristo sobre a vida dele. Algo espiritual vai ficar marcado. Tudo que é físico aqui pode ser devastado da terra. Carro pode bater, acabou, deu perda total. Dinheiro você gasta, hoje você tem, amanhã tem um imprevisto na sua casa, você gasta tudo que tem e não tem mais. Por isso que às vezes se encontramos até com um poder aquisitivo bom, mas da noite para o dia isso pode acabar, porque pode vir uma situação em que a medicina não vai dar conta, pode vir uma situação, você descobre que alguém da sua família está devendo algo, está devendo dinheiro, e lá se acaba todo o seu dinheiro. Todas as coisas, irmãos, que são físicas nessa terra, é momentânea e passageira, mas eu vou te falar uma coisa, que nunca vai acabar, é a eternidade com Cristo. Se você abraçar essa eternidade e viver com Cristo, você vai viver eternamente na eternidade com Ele. Lá não haverá sofrimento, não haverá mais dor. Quer vir para a igreja, vai ter luta, vai ter aflição, mas lá no céu tudo isso vai acabar. Persevera, persevera, lá no céu não vai ter sofrimento. Lá no céu não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. As lágrimas serão enxugadas e você estará na eternidade. Esse é o combustível de continuarmos todos os dias perseverando, buscando a Deus. Assim como eu disse, o carro, coisa material, tem perca total. Chassi empenou, acabou. Mas eu e você somos um carro diferente diante de Deus. Diante de Deus não tem perca total. O seguro que ele simboliza os homens pode dizer: ei, aquele ali pecou, acabou tudo, empenou o chassi, não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: o seguro não tem mais jeito, mas eu quero, eu trago de novo, eu faço um carro novo, eu faço um vaso novo. Está quebrado, está todo rachado, mas eu vou trazer para mim, eu vou mudar a tua vida, eu quero te usar. Você ainda tem jeito dentro da minha casa. Após Jesus dizer para ela, e ela pedia água para não ter mais sede física, aí Jesus vai dizer para ela: agora onde Jesus aperta um pouquinho ela, vai lá na tua casa, chama o teu marido. E a mulher vai dizer: Senhor, mas eu não tenho marido nenhum. E agora Jesus: dissestes bem, tiveste 5, e o que tens não é teu. Agora ele está colocando o pecado em pauta. Agora que ele já tratou com a palavra, já rodeou, já criou uma intimidade, agora ele está apresentando o erro. Agora ele está conversando, querendo um tratamento. Mas quem decide quem recebe o tratamento? Somos nós. E aí, vai aceitar hoje o tratamento de Deus? Cada um de nós temos algo a ser tratado. E aí, vamos aceitar? Ou vamos querer pegar o canto, colocar nos braços e voltar para trás? E aí, hoje a pergunta para as nossas vidas: vai aceitar o tratamento de Deus? Quer se tornar uma fonte de água viva? Ou vai ficar bebendo água dos outros? Quer se tornar alguém que vai jorrar para o vizinho da esquerda, vizinho da direita, vai jorrar no serviço, dentro de casa, vai anunciar o evangelho, vai dizer que ele salva? Ou vai continuar pelos cantos, oprimido, colocar o cântaro na mão e continuar matando a sede física? Mas Jesus chama nesta noite: eu quero matar a tua sede espiritual. O homem que mata a tua sede física, você pode ir no mercado, comprar uma água e matar a tua sede física, pode comprar droga, matar o vazio físico, pode comprar prostituição, matar o vazio físico, mas o vazio da alma, o vazio espiritual, só vai ser tampado um encontro genuíno com Cristo. Hoje ele está oferecendo a fonte de água viva, a fonte de água viva. Vai ter que largar o cântaro hoje e viver a fonte de água viva. Vai ter que abandonar o pecado hoje e viver o teu chamado. Ele está te chamando, ele quer viver o teu chamado. E aí, vamos largar o cântaro hoje? Hoje é dia de largar o cântaro. Hoje é dia de largar as mazelas passadas. Hoje é dia
de largar o cântaro da desobediência, o cântaro da rebeldia, o cântaro do levante contra a liderança, o cântaro da fofoquinha contra a vida do irmão. Hoje é dia de largar o cântaro das conversas impropícias, das redes sociais, dos conteúdos mais 18. Hoje é dia de largar o cântaro que está te atrapalhando em viver o chamado com Deus, porque Ele está chamando cada um de nós. A palavra não é para nós somos crentes, principalmente para nós, de maneira que todos os dias precisamos largar uma parte do cântaro que está atrapalhando em viver o chamado. Talvez o cântaro de alguém hoje é o cântaro da fofoca, ou talvez o cântaro da morte espiritual. Hoje Jesus está dizendo: vai largar o cântaro para poder anunciar a minha palavra, para poder jorrar. Hoje você até pode ter chegado aqui e não estava dando água nenhuma, nem estava com a fonte cheia, mas hoje você vai sair cheio. A tua fonte será cheia, mas não é de qualquer água, é da fonte de água viva. Hoje Jesus está derramando água viva dentro da tua casa, dentro do teu ministério. Ei, você antes jorrava mentira, agora jorra a palavra. Antes jorrava fofoca, agora jorra louvor para Deus. Hoje Jesus está te chamando. O que você fazia lá atrás, eu apaguei tudo e estou te fazendo um vaso novo nas minhas mãos. Aí a mulher agora aceitou o tratamento. Deus, Ele sabe de tudo que acontece nas nossas vidas. E aquela mulher chegou no lugar, no poço que simboliza a igreja. Jesus poderia ter encontrado com ela dentro da sua casa, mas sabe o que isso espiritualiza para nós? Dentro de casa, do comodismo, nós não alcançamos milagre. Dentro de casa, no comodismo, nós não vamos alcançar a promessa de Deus. Aquela mulher poderia ter ficado dentro da sua casa. Ela ia receber cura? Não. Ia receber milagre? Não. Mas ela simbolizou, quando ela foi no canto fazer um esforço físico, simbolizou um esforço espiritual. E nós às vezes saímos da nossa casa, não queremos ir à igreja, mas quando chegamos lá, há um encontro com Jesus. Jesus poderia ter encontrado com ela dentro de casa, poderia, mas Ele marcou o poço. Hoje você está no poço, na casa de Deus, e o encontro foi marcado com cada um de nós. Largamos o cântaro, decidimos frutificar, decidimos jorrar água. Hoje você não vai sair daqui da mesma forma, da mesma maneira. Hoje você sai daqui jorrando a fonte de água viva, porque tem pessoas lá fora precisando beber da tua água, a água da palavra, a água do louvor, a água que mostra que fomos transformados por Cristo. Aí Jesus vai dizer para ela que o Pai está em busca daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Vim para a igreja, muitos vêm. Igrejas aí fora estão cheias. Se vestir como alguém bem vestido dentro da igreja, muitos se vestem. Agora, difícil é adorar o Pai em espírito e em verdade. E agora o que eu acho interessante é porque ela conheceu a Cristo, ela conheceu a Jesus, ela sabe que Ele é um profeta, mas ela ainda não tinha o reconhecido como Messias, porque ela vai dizer: eu sei que o Messias, que é o Cristo, Ele vai vir. E agora o que Jesus vai dizer para ela?